do Treino, estou aqui com o Dr. Gustavo Mendonça e vamos conversar um pouquinho sobre o uso de medicações voltadas ao emagrecimento, em especial o Mounjaro. Temos algumas alterações em relação à clínica, né, e o manejo desses pacientes também. Então, o que você mais observa aqui na clínica? Como esses pacientes conduzem esse tratamento e qual é o principal diferencial do uso do Mounjaro? Bom, o Monjaro realmente é uma droga que veio para um divisor de águas, veio para ficar, né? Assim, é uma droga que ela se mostrou muito melhor do que os outros antecessores dela, por exemplo, o Ozempic, e sem efeitos colaterais tão intensos quanto os outros tinham antes, né? Então, assim, é uma droga que ela é mais potente, ela tem mais efeito terapêutico, ou seja, ela emagrece mais, e ela tem bem menos efeitos colaterais. Então é uma droga muito tolerada e que realmente a gente está usando muito aqui dentro e cada vez mais para públicos cada vez mais diferentes. Ela foi inventada para diabetes, mas hoje a gente vê que ela pode ser usada para uma gama de situações aí, que não só para quem está com uma obesidade muito avançada, né, um grau muito grande, mas também para pessoas que às vezes só precisam dar aquele empurrãozinho para depois conseguirem seguir sozinhas. E além do emagrecimento, existem alguns outros efeitos esperados assim em relação à qualidade de vida dessa pessoa, em relação ao próprio comportamento alimentar também? O que você tem observado de diferença? O que eu vejo é que realmente tudo que a gente vê do Monjaro são benefícios indiretos do emagrecimento. Sim. Então, assim, não é que o Monjaro ele vai atuar em algum aspecto do seu, digamos assim, da sua vida pessoal. Não é isso. Mas é que pelo fato de você estar comendo menos, algumas coisas acontecem. Né? Você come menos, você vai emagrecer, que é justamente para o que ele foi feito. Você comendo menos, você tem uma vida social completamente diferente do que você tinha antes. Você tem uma vida laboral também completamente diferente, porque você consegue produzir mais, você não está o tempo inteiro querendo parar para comer. Você come rapidinho, ou seja, o tempo de alimentação também, de comer ali que você gasta é muito menor. Então você tem uma série de benefícios que são benefícios indiretos justamente pelo fato de você estar com menos apetite. Sim. E aí as coisas vão acontecendo. Então, assim, o seu aspecto físico, a sua estética vai ficando muito melhor, então, obviamente, sua autoestima vai mudando. Se a sua autoestima vai mudando, o seu astral vai mudando, a sua disposição, etc. Então, mas são tudo benefícios indiretos do que o objetivo da medicação traz, que é justamente o emagrecimento. Sim. Até em relação também à própria questão da modulação intestinal, a microbiota desses pacientes também acaba ficando diferente por esses efeitos de mudança de alimentação, mudança no estilo de vida no geral? Muito diferente, porque aí sim eu já tenho o efeito quase que direto do Monjaro. Porque o que acontece? Ele aumenta muito a secreção de água no lumen intestinal. Então, isso pode causar diarreia. Mas de fato o que vai causar vai ser uma mudança na microbiota ali, porque antes tinha uma quantidade de água X, agora tem muito mais. Fora isso, o trânsito intestinal mudou muito. Então, o tempo que as bactérias teriam para se replicar agora é muito maior. Sim. Então você tem um ambiente completamente diferente, onde aquelas bactérias que tinham ali dentro elas vão ter muito mais tempo para se replicar e vão ter muito mais água ali. Então tem gente que vai cursar com diarreia, tem gente que vai cursar sem diarreia, só com a constipação mesmo. Parece até contraditório, né? Porque ele dá constipação e dá diarreia também. Justamente porque a diarreia é pelo aumento de água ali dentro e a constipação é pelo próprio remédio mesmo que vai atuar paralisando, entre aspas, diminuindo muito a motilidade do intestino. Então, ou seja, o intestino vai dar uma parada, mas ao mesmo tempo vai acumulando aquela água ali e a pessoa tem episódios de diarreia, geralmente são picos, né? A pessoa tem episódio de diarreia e para com um episódio de constipação. Fora que também a pessoa ela come muito menos. Como ela come muito menos, ela tem menos, digamos assim, substrato dentro da luz intestinal para fermentar, para servir de alimentos para a bactéria. Sim. Então ocorre uma mudança completa na microbiota, sim, com certeza.
justamente por isso que nós precisamos ter todo esse manejo da alimentação também, de consumo adequado de proteína, de fibras, até mesmo essa questão de manejo dos efeitos adversos da medicação também. Então é comum náusea, é comum essa oscilação entre constipação, diarreia também. Então a gente precisa modular tudo isso. Sim, alimentações mais leves, mais, digamos, de fácil absorção, de fácil digestibilidade. Sim. Até mesmo o fracionamento do número de refeições. Sim, também, muito importante. A questão das fibras, o tipo de fibra que nós vamos utilizar na dieta, tudo isso precisa estar adaptado à rotina desse paciente. E em relação a aspectos na pele, você observa melhora na pele desses pacientes, visto que a gente está modulando o intestino também, de certa forma, com melhora da alimentação e tudo mais? Sim, mas assim, de novo, né, são benefícios indiretos pela mudança na alimentação dele, e não porque o monjaro atuou na pele. Isso não. Então, assim, o que acontece é que a pessoa ela não está com aquela dieta mais de alto índice glicêmico, hipercalórica, gerando uma pele mais oleosa. Não, ele está com uma dieta muito mais controlada, balanceada, normocalórica, rica em fibras. Então, isso tudo faz uma mudança absurda, claro que faz. Mas, assim, não é porque o monjaro atuou na pele da pessoa, e sim porque agora ela está com uma dieta mais adequada, e aí a gente nota que essa dieta adequada faz com que haja várias evoluções, tanto na pele quanto em outros aspectos do corpo também, né? O sono, a disposição, apesar de que dependendo da fase, o cara ele fica mais indisposto, porque ele, de repente, ele tem um dumping de calorias ali, então ele fica mais indisposto no começo, mas depois que o corpo dele estabiliza com aquela quantidade de calorias ali por dia, que ocorre o que a gente chama de gliconeogênese, né, que é o seu próprio corpo começar a fabricar a glicose ali, e ocorre como se fosse um pêndulo para chegar no meio, fala assim, não, ok, agora é o que eu gasto realmente por dia, está de acordo com o que eu como. Pronto, aí sim você tem um nível de disposição muito melhor, você tem uma estabilidade muito melhor, então são vários benefícios, né? Perfeito. O manejo do desmame desses pacientes, do uso da medicação, existe algum protocolo específico? O desmame é muito importante porque você não pode parar de uma vez. Se você parar de uma vez, a chance desse cara voltar a ganhar peso é muito grande. Então você faz um programa realmente para ele. O que acontece? Durante o tratamento com o monjaro, a gente espera que aquele estômago vá diminuindo e ele vá regulando o setup cerebral dele na relação que ele tem com a comida. Sim. Então ele vai passar a ter experiências que ele não tinha antes. Por exemplo, ele vai para um jantar, ele vai olhar a comida posta na mesa, ele vai comer um pouquinho ali e tá bom. É uma coisa que não tinha antes. Antes era um sofrimento muito grande. Ele precisava comer o máximo que ele conseguisse. E ele não tinha limites, porque ele tem várias alterações ali no cérebro, no estômago, que impedem com que ele perceba que ele já comeu o suficiente. Quando ele começa a vivenciar isso daí, poxa, é um divisor de águas. Então, de fato, ele começa a regular o setup cerebral dele no sentido de que, olha, eu só vou comer quando eu estiver com fome. Se eu não estiver com fome, a comida pode estar na minha cara, quentinha, cheirosinha, que eu não vou comer, que eu não preciso comer. Isso é justamente a regulagem do setup que a gente vai fazendo, e esse cara, ao longo dos meses, ele vai tendo um novo comportamento, uma nova relação com a comida. Se você não aproveita para deixar isso no longo prazo mais enraizado nele, e você tira antes do tempo e tira de uma vez, você perde essa oportunidade e aí ele volta a ter aquela relação tóxica com a comida. Então, para isso, a gente vai gradualmente retirando. Agora, tem pacientes que você não vai conseguir retirar, que você vai ver que quando você vai diminuindo, ele vai voltando aquele comportamento e você vai tendo que manter. E essa questão até do ajuste também da caloria da dieta desse paciente, porque muitas vezes a gente não tem uma boa estimativa pelo uso da calorimetria, porque todo o comportamento alimentar desse paciente também mudou. Então é importante sempre estar em contato em relação a quanto está conseguindo comer, qual está sendo o desafio. Em relação a medicações, existem algumas medicações que você utiliza também nessa fase do desmame para que a pessoa não tenha rebote? Sim, sim. A gente usa muito os inibidores do DPP-4, né, que são as gliptinas, por exemplo, Suganon da vida, que promove um pouquinho mais de saciedade, porque prolonga aquele efeito hormonal da pessoa entender que ela já está saciada, então faz com que a gente use menos
Tizepatida, Ozempic, o que for. A gente usa também metformina, que é para a gente diminuir a absorção de carboidratos. E tem algumas vezes que a gente migra. A gente sai, por exemplo, do Monjaro e a gente vai para o Ribelsus, que você consegue colocar uma dose, digamos assim, um efeito muito menor de controle desse apetite e você consegue retirar de uma forma muito mais fácil. E você vai deixando aquele ambiente quimicamente, hormonalmente mais favorável para o cara sozinho conseguir se controlando. E você tem que jogar ele na selva mesmo. Você tem que em algum momento deixar ele sozinho e ver como que ele vai se comportar. Pra você ver realmente quais são as armas que você vai ter que usar. Mas tem vários, né? Uma gama muito grande aí. E fora a dieta, né? Eu acho que a dieta que ela é mais, digamos, ricas em fibras, em proteínas, em coisas que você sabe que dá uma saciedade maior e fazer a pessoa entender como que ela deve comer, como que ela deve estar atenta às quantidades, etc e tal, e ao longo do tempo, né, junto com o acompanhamento de vocês, a gente consegue fazer isso daí, pô, aí não tem perigo. Agora a pessoa sozinha, na raça, na loucura, fazer, a chance de dar errado é 100%. Não tem como. Com certeza. E a medicação, ela sempre vai ser uma ferramenta a mais, então ela é meio do caminho, né? Então, com esse ajuste nutricional, com a parte médica também, a gente consegue ter um bom efeito, né, do uso dessas medicações e realmente fazer com que esse paciente tenha mais qualidade de vida, consiga ver na pele a diferença de uma boa alimentação, não ficar refém disso no longo prazo, que é muito importante também. Sim. Dos pacientes que vêm até aqui, o que você vê que essa medicação realmente revolucionou? Olha, eu não tenho medo do Monjaro. Monjaro realmente é uma medicação maravilhosa, veio para mudar o jogo de verdade. Não façam sozinhos, sabe? A nutricionista não tem como a gente dispensar, porque vai ter uma mudança muito grande no seu estômago, no seu intestino, e só elas para terem as manhas de fazer você no supermercado escolher, olha, cara, compra isso aqui, come aquilo ali e tal. Putz, são dicas que vão te dar uma qualidade de vida muito grande ao longo do tratamento. Entendo que pode ser que seja um tratamento para o resto da vida, sim, então não tenham medo de ter que usar isso para o resto da vida. Pode ser que seja de curto prazo, não tem como, cara. Tem que vir aqui para a gente avaliar, ver como é que vocês, qual a indicação realmente, por quanto tempo e qual a dose. É uma coisa individualizada, tá? Não tem receita de bolo para todo mundo, não tem. Isso aí não adianta vocês quererem pelo zap aí e falar assim, tô querendo tomar um Monjaro, quanto que eu tomo? Não rola, tá? É isso aí. É isso. Estamos aqui precisando, só Venham. venham.